Olá, boa tarde. Você assiste a partir de agora a transmissão da 13ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada no dia 30 de abril. Boa tarde. Feita a convocação do nosso conselheiro substituto Cota Lovatti, Eduardo Pérez, e presente o Ministério Público Especial de Contas na pessoa do nosso eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, declaro aberta a sessão e submeto a essa Câmara para apreciação a ata da 12ª sessão ordinária distribuída eletronicamente. Em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuição. Consulto a Secretaria acerca da existência de expediente para leitura. Não há expediente, Excelência. Muito bem. Também não há comunicação de presidência nem sorteio de processo. Estamos franqueando a palavra aos senhores conselheiros e procurador para manifestação, comunicação e registro. Bom, faço eu. Trago essa Câmara, expediente protocolado sob o número 5535/2014, encaminhado pelo senhor Newton Salles Garcia, diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, FAP, solicitando prorrogação de prazo para apresentação de suas justificativas. Alega interessado, não houve tempo para que fosse celebrado formalmente o parcelamento do débito através do termo de parcelamento da dívida, bem como efetuar o pagamento da primeira parcela nos moldes do inciso 2º da Instrução Técnica 08 de 2008. Diz o interessado que o beneficiário da tomada de contas, Gustavo Carvalho Coutinho, bem como fiadores, serão notificados com devido aviso de recebimento para comparecer à FAPES no prazo de 10 dias, requerendo, portanto, a dilação de prazo. Estou, em obediência ao princípio da razoabilidade e ampla defesa, deferindo a prorrogação pelo prazo de 30 dias, determinando ainda juntada ao documento. Também quero aqui registrar com alegria e desejar o bom retorno nosso conselheiro Cota Lovatti, que está retornando de férias interrompidas, para que pudéssemos ter quórum nessa sessão. Agradeço imensamente a presença do conselheiro Lovatti, justificando também a ausência dos conselheiros Pimentel por motivo de viagem e o conselheiro Sérgio Borges por questão de saúde, embora tenhamos tido notícias positivas de seus exames, desejando também pronto restabelecimento ao conselheiro. Devolução de processo com pedido de vista, todos devolvidos. Não há apreciação de medidas cautelares. Passamos julgamento de processos em pauta. Justamente processo de minha relatoria, onde há solicitação de sustentação oral. Processo 1777/2011. Trata-se do presente auto, prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2010, Câmara Municipal de Governador Lindenberg, sob a responsabilidade do senhor Genivaldo Piona. A prestação de contas foi encaminhada tempestivamente pelo senhor Genivaldo na data de 30 de março de 2011, através do ofício 36, protocolo 3115, dentro do prazo regimental. A 4ª Controladoria Técnica elaborou o relatório técnico contábil, apontando a irregularidade da abertura de créditos adicionais por meio de portaria do Legislativo. No referido relatório, o corpo técnico levantou suspeitas sobre a irregularidade de pagamentos de diárias, cujo gasto foi de R$ 214.207, representando 55,96% do total de gasto com folha de pagamento. Devidamente citado, o interessado acostou documentos referente à prestação de contas diárias, bem como as justificativas. Submetida a documentação à 4ª Controladoria Técnica, entendeu a mesma que o indicativo de irregularidade de pagamento diário sem comprovação de interesse público foi reiterado na instrução técnica inicial, acolhida pelo conselheiro relator e pelo plenário, conforme decisão preliminar 354/2012.
Após os atos de citação, todos apresentaram justificativas. Concluiu a instrução processual manifestando pela regularidade com ressalva com relação aos administrativos contábeis e pela irregularidade da prestação de contas anual com relação à abertura de créditos adicionais por meio de portaria legislativa e gastos com diárias sem interesse público, devendo ser ressarcidos ao horário dividido entre os responsáveis e solidariamente. Apresenta uma tabela, propõe o valor de um total de 115.169 VRTE, com a soma de todos os vereadores. Incorreu Ministério Público de Contas, parecer da Lava do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, acompanha integralmente a área técnica com relação à abertura de créditos adicionais, entende que a prerrogativa é exclusiva do chefe do Poder Executivo, devendo ser realizada por intermédio de decreto. Na gestão hora analisada, restou comprovada a abertura pelo presidente de créditos adicionais suplementares na quantia de R$ 83.600, entendendo que configurava uma aberração jurídica, prática ilegal, grave, fato que subsume a norma do artigo 59, terceiro A da Lei Complementar 32/93, vigente à época. Com relação ao pagamento de diárias, entende que os gastos foram absolutamente desproporcionais ao fim alegado, aperfeiçoamento ou melhoria do desempenho de função legiferante, ofendendo ao princípio da razoabilidade, finalidade e interesse público. Analisando os elementos probatórios, o constante dos autos denota absoluta falta de comedimento nos gastos diários efetuados pela Câmara Municipal de Governador Lindenberg, atingindo um montante de R$ 199.242,50, destacando exemplificamente os valores pagos aos senhores Joriel Salencastro Morello, R$ 23.650, Leoci Felberg, R$ 23.250 e Jonesi Inácio, R$ 23.100. Objetivamente, o pagamento das diárias correspondeu a 61,99%, quase 62%, do somatório das remunerações, vencimentos e subsídios dos respectivos beneficiários. Entende ainda que a concessão de diárias ocorreu de forma exacerbada e indiscriminada, de forma continuada durante todo o exercício, inclusive sem ampla completa prestação de contas, ausentes relatórios de viagens e bilhetes de passagens. É possível verificar ainda que, em alguns casos, relata o eminente procurador, que o gasto com diárias foi tão exorbitante, equivalendo ao pagamento de remuneração como 84,11% do senhor Jonesi Inácio de Oliveira, 84,54% do senhor Loicir Felberg, 86% de Joriel Salencastro Morello e 98,63% no caso da chefe do Departamento Legislativo. Informa ainda a existência de fatos que indicam a não presença nos eventos. Verifica-se que na 23ª sessão ordinária do ano 2010 coincide justamente com a data em que o vereador Leoci Felberg estaria em tese em Porto Seguro participando do 12º Congresso Brasileiro de Administração Pública. Fato que ocorre também com cópia do boletim na diária, até sem tese que o vereador estiver entre os dias 1º de julho a 6, na cidade de Porto Seguro, e participando no dia 5, na sessão conforme a ata lavrada. E o caso acontece novamente no dia 18 de outubro. Consta que o senhor Leoci Felberg fez presente à sessão, lavrando a ata, e novamente estaria no encontro em Porto Seguro, que ocorreu do dia 14 ao 19.
relata outro fato. Em 8 de fevereiro, os senhores Genivaldo e Jonessi Inácio, presentes à sessão, e em tese deveriam estar participando do seminário interestadual do município realizado em Salvador, na Bahia. No caso em questão, a concessão de diárias com violação ao princípio do interesse público, da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade evidencia a prática de despesa antieconômica, resultando em justificado prejuízo ao erário. Pugna no Ministério Público Especial de Contas que seja julgado irregular a prestação de contas ora relatada, sejam condenados solidariamente ao ressarcimento imposto, seja infligida multa pecuniária ao senhor presidente da Câmara e ainda que lhe seja aplicada a pena de inabilitação para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança pelo prazo de 5 anos. É o relatório. Esse relatório também foi lido na sessão anterior, visto que o patrono de parte dos interessados e responsáveis estava presente e solicitou que fosse feito. De forma que iremos ouvir agora, passar a palavra ao advogado Altamiro Tadeu Frontino Sobreiro para a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos, prorrogáveis conforme previsto no nosso regimento interno. Sua Excelência, com a palavra. Senhor presidente, relator, demais julgadores, representante do Ministério Público de Contas, serventuários, meu boa tarde a todos. A presente sustentação oral refere-se à senhora Maria Cristina Pina de Oliveira, Ângela Maria Altué Montoso, Alain Antônio Sarnaglia, Maria Cleides Viçosa Coradini e Leoci Flegger. Dos 5, 3 são vereadores e 2 servidores da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, Estado do Espírito Santo. O presente processo foi objeto de análise pela 4ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas, que suscitou apenas a manutenção de uma irregularidade no que diz respeito aos ora manifestantes e aos jurisdicionados que estaria exercendo a sustentação oral. E qual era essa irregularidade? Basicamente referente ao pagamento de diárias no âmbito do Poder Legislativo para a realização de cursos, que eram feitos tanto por parte dos servidores quanto por parte dos vereadores. 2 questões preliminares que a defesa faz questão de suscitar e de que esse plenário possa debater sobre elas. A primeira, no que diz respeito a que esse processo de prestação de contas, no entender da defesa, não seria um instrumento adequado para se discutir essas irregularidades e para se debater acerca das irregularidades aventadas. A segunda questão diz respeito à ilegitimidade dos horas manifestantes dentro dos autos do processo de prestação de contas, porque não são eles ordenadores de despesas e muito menos possuem as obrigações de prestar contas. Nesse sentido, entendemos que o instrumento processual, os autos da prestação de contas, não são um instrumento adequado para que eles possam se fazer presentes para realizar as suas defesas e as suas manifestações e de que esses fatos sejam debatidos. Tirando essas questões preliminares quanto ao mérito, antes de adentrar aos enfrentamentos das alegações suscitadas pela área técnica, a defesa faz questão de trazer alguns argumentos de fato e de direito que, no nosso entender, ajudam e seriam capazes de auxiliar o julgamento do presente processo. O município de Governador Lindenberg foi o último município do Estado do Espírito Santo a conseguir sua emancipação. Traz um município recém-criado, cuja população é predominantemente rural, aonde as pessoas que acabam galgando a oportunidade de ocupar um cargo no Legislativo Municipal são geralmente pessoas com pouca instrução, geralmente agricultores, que não têm nenhuma noção de como funciona o Poder Legislativo, nem o Poder Executivo, e nesse contexto, não só recomendável a realização de curso, mas como acaba sendo
no entender da defesa, uma obrigação, sim, do Poder Legislativo a capacitar tanto os seus servidores quanto os seus vereadores, as pessoas que estariam ali exercendo a função pública de fiscalizar e principalmente de legislar. Há um ponto também que deve ser registrado, é que historicamente o município vinha conduzindo dessa forma, ou seja, a Câmara passada, a atual Câmara que passou por esse problema, e as câmaras desde o seu início vinham e realizavam rotineiramente a prática desses cursos com embasamento legal, porque havia legislação municipal e havia ordenamento jurídico próprio que regulamentava o tema. Essas questões são importantes e precisam ser debatidas e trazidas a conhecimento deste plenário, porque nós estamos dedicando um ponto exclusivo sobre esse ponto, a respeito da legalidade de toda a atuação da Câmara Municipal. Porque o parecer da instrução técnica, ele foge do campo da legalidade e entra-se numa discussão da proporcionalidade e da razoabilidade. Nós adentraremos mais adiante num tópico específico sobre esses levantamentos, mas que são importantes que sejam trazidos como noções introdutórias sobre a realidade do município de Governador Lindenberg, principalmente a realidade da Câmara Municipal de Governador Lindenberg. Bom, entrando exatamente no mérito, a primeira questão que precisa ser fixada no entender da defesa é de que a diária não é e não pode ser considerado como uma complementação de renda. A diária é sim uma indenização. A própria natureza do Instituto ele permite e é criado dessa forma. Então não é uma forma de complementação de renda, mas sim uma indenização. Logo, totalmente improcedente as alegações de complementação de rendas feitas pela área técnica, quanto da instrução técnica inicial e da instrução técnica conclusiva, rogando as máximas vênias à equipe técnica que lavrou as aludidos a ITI e a ITC. Ademais, cumpre registrar que todos os gastos eram custeados pelos parlamentares. Por quê? Nessas viagens, e aí a área técnica suscita até como um ponto que não havia os bilhetes de passagem. Por quê? Porque todas essas viagens, essas diárias, eram custeadas com veículo próprio do parlamentar. Ele tinha que custear o gasto com combustível, a alimentação, a diária e o veículo. Diferente daquelas hipóteses onde as câmaras municipais possuem suprimento de fundo, ou seja, entregue-se o dinheiro na mão do parlamentar, ele utiliza toda a estrutura do Poder Legislativo, seja com o carro, seja com o motorista, seja com o pagamento do combustível, e depois ele tem que fazer o processo de prestação de contas. A diária não exige processo de prestação de contas, é diferente do processo de suprimento de fundos, no entender da defesa. E nesse caso concreto aqui, nós estamos trazendo declarações que comprovam que a Câmara Municipal, a única coisa que ela custeou foi a diária. Não houve custeio de transporte, não houve custeio de gasolina, não houve custeio com o carro, não houve custeio com nada. A diária foi meramente uma indenização que era instituída por legislação municipal, por instrumentos normativos municipais. A defesa também junta neste momento os roteiros de viagens, de todas essas viagens, para demonstrar o percurso, a quilometragem, que bastaria uma soma aritmética, um cálculo de gasto com combustível, para se perceber que, por exemplo, só o gasto com combustível já seria suficiente para consumir boa parte da diária recebida. Sem contar com hospedagem, alimentação. Então, numa simples análise perfunctória, superficial, dá para perceber que o argumento de complementação de renda elaborado pela área técnica não procede, porque todos os custos das diárias e dos custos eram realizados única e exclusivamente pelo parlamentar ou pelo funcionário. A única contraprestação dada pela Câmara Municipal era justamente o pagamento da diária, que é uma forma de indenização pelos gastos que estariam embutidos e de ônus de cada um dos participantes. A segunda questão que precisa ser fixada quanto ao mérito é justamente sobre o aspecto da legalidade. Por quê? A Câmara Municipal sempre atuou embasada em uma legislação que dava autonomia ao ordenador de despesa para tutelar e gerar aqueles tipos de gastos. Sendo que o Tribunal de Contas, em nenhum momento na história do Legislativo Municipal de Governador Lindenberg, emitiu nenhuma recomendação, nenhuma notificação, nada que pudesse ensejar ou ao menos fazer a ilação de que a prática adotada pela Câmara Municipal seria equivocada.
mesmo que sobre os aspectos da razoabilidade e da proporcionalidade, porque sobre os aspectos da legalidade, a defesa entende que os atos da Câmara Municipal e do presidente, principalmente do presidente, eles foram devidamente embasados e devidamente justificados. A terceira questão que precisa ainda ser fixada no entender da defesa é de que a postura dos horas defendentes são meramente de realização de requerimento, sendo que toda a conduta foi devidamente autorizada e estava devidamente embasada. Ou seja, resta plenamente comprovada a boa-fé de todos os servidores que utilizaram. Porque se em algum momento o parecer da Procuradoria da Câmara, se o parecer do ordenador de despesa tivesse sido no sentido contrário, ou seja, não é possível vocês realizarem tais cursos, não é possível vocês receberem tais despesas ou tais diárias, não teria sido realizado gasto algum. Então, os manifestantes que ora defendem dessa tribuna, no nosso entender, no entender da defesa, têm todas as suas condutas pautadas na boa-fé. Primeiro, há um histórico que aquilo era natural, que aquilo era o comum, que aquilo era o legal, sendo que não havia nada que dissesse o contrário. Toda a conduta foi embasada com autorização do ordenador de despesa, que no nosso entender seria a pessoa legítima para figurar como polo passivo da presente prestação de contas, caso sendo acolhida a nossa alegação de preliminar que os manifestantes não são legítimos para responder sobre esse ponto. Mas parte do pressuposto que toda a conduta deles foi porque acreditavam ser legal, e como defende que é legal, mas mesmo que fosse considerada alguma irregularidade, a boa-fé resta plenamente comprovada em todas as suas ações. A quarta questão que entendemos que também precisa ser fixada é que toda a conduta de cada um dos usuários, dos servidores, dos vereadores que defendo, está devidamente materializada nos autos. A título de exemplo, quando da realização de um curso, de uma participação na cidade de Guarapari, constava na lista de presença, no pedido, havia o pedido de requerimento de diária e depois havia o comprovante com a lista da presença, sinalizando que o vereador que participou daquela reunião em Guarapari estava lá presente. No que diz respeito aos cursos de capacitação, há nos autos todos os certificados dos clientes que defendo, comprovando que o curso foi realizado e eles estavam presentes. Ou seja, resta devidamente materializado a participação, a efetivação dos defendentes nos cursos. E uma questão que a defesa entende que a área técnica não se manifestou, e que aí seria o ponto nodal da questão, era aferir se os cursos tinham pertinência ou não tinham pertinência com a atividade do Legislativo. Porque só isso teria o condão de dizer que houve desvio de finalidade. A área técnica, numa outra linha de argumento, defende que houve o desvio de finalidade. E a defesa entende que para se analisar se houve ou não o desvio de finalidade, teria que se adentrar no mérito de cada um dos cursos que foram realizados, que era justamente para ver a pertinência temática e especialmente provar a finalidade pública. No nosso entendimento, a área técnica alegou o desvio de finalidade sem, contudo, analisar tais fatos. Mas, implicitamente, ela deixou de analisar, mas reconhecendo que havia pertinência temática em todos os cursos, porque na defesa foi apresentado e listado cada curso com a sua pertinência temática, quais os temas que eram tratados, para provar de forma cabal que todos os temas estavam ligados diretamente com a atividade legislativa, ou seja, cumprindo a sua finalidade. A área técnica traz às folhas 486 dos autos, abre aspas, a seguinte passagem: não cabe que se faça aqui a análise individualizada de cada um dos eventos que participaram os servidores e vereadores de governador Lindenberg, porque todos eles têm, de algum modo, pertinência temática com as funções do Legislativo Municipal. E essa seria uma análise muito estreita da questão que aqui se discute. Ou seja, a própria área técnica, apesar de fugir do enfrentamento, no nosso entender, ela deixa claramente e reconhece claramente que havia pertinência temática na realização de cada um dos cursos que foram realizados. A área técnica embasa os seus argumentos com base em princípios da razoabilidade e princípios da proporcionalidade, porque sobre o aspecto da legalidade, entendemos que encontra-se superada essa questão porque era legal, havia embasamento legal. Todos os atos do ordenador de despesa estavam embasados em dispositivos legais que estão vigentes, até que saiam do ordenamento jurídico, mas hoje estão em vigência e não foi declarado nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade no campo
da estrita legalidade. Pois bem, não sendo possível a área técnica se manifestar quanto ao aspecto da legalidade, o seu fundamento foi sobre o aspecto da proporcionalidade e da razoabilidade. A defesa também faz questão de enfrentar o tema sobre esses dois aspectos, sobre a proporcionalidade e sobre a razoabilidade. Mas antes de enfrentar esses temas sobre esses dois aspectos, algumas premissas precisam ser fixadas. A primeira delas é que as despesas estavam embasadas no ordenamento jurídico. A segunda, a finalidade e comprovação dos temas são afetos ao Poder Legislativo. A terceira, a comprovação da participação resta materializada nos autos. Quarto, a boa-fé de toda a conduta dos ora manifestantes. Bom, feito tais premissas, e aí é importante sobre o aspecto da proporcionalidade e da legalidade entrar numa discussão da finalidade pedagógica e de orientação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Porque, como eu falei inicialmente, em momento algum o Ministério Público de Contas ou o Tribunal de Contas no Estado do Espírito Santo, em toda a história do município, fez qualquer recomendação ou qualquer sinalização de que a legislação municipal estava equivocada ou de que não seria lícito à Câmara Municipal desenvolver aquele tipo de determinada atividade. Isso fez com que cada gestão da Câmara Municipal viesse adotando uma postura de quê? De fazer a capacitação dos seus servidores e dos seus vereadores. E acreditando que aquela conduta seria razoável, legal, e não teria nenhuma irregularidade nela, o que fez com que criasse um histórico de conduta acreditando que seria o legal, o lícito e o correto. Pois bem, e aí fazendo uma introdução sobre esse aspecto da orientação, da finalidade pedagógica e da orientação do Tribunal de Contas, eu peço vênias a Vossas Excelências para fazer uma alusão dos fatos ao que está previsto na lei orgânica do Tribunal de Contas. Sobre as contas serão julgadas, artigo 84 da lei orgânica, abre aspas, inciso 3º, as contas serão julgadas, inciso 3º, irregulares quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências. Os fatos em si configuram a linha A, omissão do dever de prestar contas? No entender da defesa, não. B, não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Estado ou município? No entender da defesa, não. Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico? No entender da defesa, não seria também. Grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, no entender da defesa, também não seria o caso. Dano injustificado ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, também no entender da defesa não seria esse caso. E F, desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, também não seria o caso. No entender da defesa, os fatos não se enquadram no artigo 84, inciso 3º do julgamento pelas irregularidades. Mas talvez seria uma hipótese do parágrafo 1º. Por quê? O parágrafo 1º do artigo 84 fala: o Tribunal de Contas poderá julgar irregulares as contas no caso de descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, em processos de tomada ou de prestação de contas consideradas regulares com ressalvas. Então, se o Tribunal de Contas, em algum momento na história da Câmara Municipal, tivesse alertado ou tivesse feito qualquer ponderação de que aquela atividade seria irregular, a defesa entende que poderia sim ser julgadas irregulares as contas. Mas no caso dos autos, como não houve nenhuma recomendação e nunca houve nada, nós entendemos que este plenário, o Tribunal de Contas, devido ao seu caráter pedagógico, devido ao seu caráter de orientação, deveria expedir recomendações, e não só para a Câmara de Governador Lindenberg, para todas as câmaras municipais, no sentido de que se observe, de que se delimite a questão da proporcionalidade e da razoabilidade nas questões da capacitação dos seus servidores e dos vereadores. E aí, caso seja verificado uma reincidência, caso seja verificado um descumprimento desses preceitos, dessas normas de orientação do Tribunal de Contas, aí sim apenar o ordenador de despesa. Porque entendo, voltando ao argumento da proporcionalidade na razoabilidade, caso o Tribunal de Contas, de forma abrupta, sendo que a Câmara sempre teve uma conduta de realizar e atuar dessa forma, se hoje, do nada, o Tribunal de Contas simplesmente entre punindo os vereadores e a Câmara Municipal, seria sim, no entender da defesa, não proporcional e não razoável, porque entendemos que primeiro deveria ser feito essas medidas recomendatórias e, com base nelas, se descumprido, seja feito o julgamento pela reprovação das contas, caso fosse mantido. Apenas a título de informação, e aí é importante trazer esses argumentos, principalmente sobre o caráter pedagógico, após a citação desse processo,
foi o momento a partir do qual a Câmara Municipal vislumbrou que deveria mudar a sua postura e de que era possível haver questionamentos. Tanto é que depois da citação, a Câmara Municipal praticamente zerou os gastos com cursos e com capacitação. Isso demonstra claramente, não a questão de que era errado ou não, muito pelo contrário, isso demonstra que a finalidade pedagógica, e principalmente sobre os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitem essa aplicação, no sentido de que o Tribunal de Contas venha orientar, venha trabalhar para cada vez mais haver o aprimoramento da gestão pública. Nesse sentido, a defesa entende, aí, contrapondo os argumentos da área técnica, também sobre o argumento da proporcionalidade e da razoabilidade, que é proporcional e razoável antes da efetiva punição, principalmente considerando o histórico de conduta da Câmara, que até então é legal e sempre foi realizado dessa forma, entende que é proporcional e razoável que o Tribunal de Contas primeiro notifique que recomende. E se houver uma reincidência, que aí sim ser julgado as contas como sendo irregulares. Para finalizar, uma preocupação muito grande que há por parte dos ora manifestantes é no que diz respeito às consequências severas de um julgamento pela não prestação de contas. Por quê? Caso esse tribunal ele entenda por julgar e apenar cada um das partes que estão figurando como jurisdicionados no processo, nós estamos falando de, tecnicamente, deixar toda uma Câmara inelegível, né? Porque sabemos que a Justiça Eleitoral, a cada vez mais, tem se utilizado dos acórdãos do Tribunal de Contas para embasar as suas impugnações aos eventuais registros de candidatura. Um eventual julgamento pela rejeição das contas trará uma consequência negativa muito gravosa na vida de cada um deles. E principalmente observando as peculiaridades aqui citadas no que diz respeito ao aspecto da boa-fé, da conduta de cada um das pessoas que aqui figuram e que defendo, que resta devidamente mostrada a boa-fé. Então, nesse condão, principalmente sobre os severos danos, caso venha a ter o julgamento pela rejeição das contas, a defesa entende e pede que seja acolhidos os argumentos preliminares. Caso não seja acolhidos os argumentos preliminares, que seja adentrada, e quando da entrada ao mérito, que seja afastada a responsabilidade dos ora manifestantes, principalmente pela boa-fé e principalmente pela hipótese de não incidência do 84, inciso 3, mas sim entendendo que seria uma das hipóteses do 84, parágrafo 1º, caso houvesse alguma reincidência ou caso houvesse algum descumprimento, partindo do pressuposto que o primeiro ato que o Tribunal de Contas deveria realizar era a orientação e nota recomendatória para que a Câmara Municipal alterasse toda a sua legislação, bem como adotasse critérios talvez mais objetivos e aprimorasse o seu sistema de controle quanto à efetivação do pagamento das diárias. São essas as considerações que a defesa tem a registrar, né, pedindo a juntada de alguns documentos que foram citados na presente sustentação oral para que possa fazer parte do integral os autos, fazendo a juntada de tais documentos. São esses os requerimentos. Muito bem, nós estamos deferindo a juntada dos documentos solicitados. Estamos solicitando também as notas taquigráficas desta manifestação, bem como da manifestação ocorrida na sessão próxima passada, encaminhando o processo à área técnica para a manifestação, solicitando desde já que a área técnica possa nos informar se há algum tipo de registro nos últimos 5 anos de gastos desta Câmara acerca do tema em questão. Já justificamos a ausência dos eminentes conselheiros José Antônio Pimentel e Sérgio Borges e passamos agora a palavra ao conselheiro Eduardo Pérez. Senhor presidente, senhor representante do Ministério Público, processo de pessoal, Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, registro da admissão de Ana Paula da Silva Detman, Rosemary Rosa Silva, Lorena Valfre, Maria Elizabeth Ferreira de Castro, Miriam Barbosa,
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro e Itapemirim, Registro da Aposentadoria de Eunice Pinho, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, Registro da Aposentadoria de Divalda Maria Gonçalves Garcia, de Maria da Conceição Sá Andrade, de Luiz Almeida e de Jocinete Ricardo Cabelino. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Novo do Sul, Registro da Aposentadoria de Maria Terezinha da Silva Correia, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta, Registro da Aposentadoria de Milton de Oliveira, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, Registro da Aposentadoria de José de Oliveira Dias, Previdência Municipal, Prefeitura Municipal de Aracruz, Registro da Aposentadoria de Maria Elza Dalpiero Silva e, por fim, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, Registro da Reforma de Geraldo Ferreira da Silva. E é só, senhor presidente. Nós proclamamos o resultado na forma relatada pelo eminente conselheiro e nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 7 de maio, quarta-feira, às 15h30. Está encerrada a sessão.